mudar de vibrações negativas, emoções negativas que hoje predominam e vibram em você, para emoções positivas e fortalecedoras. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz. Emoções de baixa vibração nos ligando o tempo todo a tudo aquilo que externamente vamos vivenciar. Emoções como culpa, ansiedade, reclamação, vitimização. Reclamação e vitimização é emoção? Não. Nós chamamos de díades. Elas estão alicerçadas em emoções que ancoram elas. Mas as emoções primárias é o medo, é a raiva, é a tristeza, a alegria, vocês conhecem. Aqui nós vamos falar sobre tristeza, raiva, medo, culpa, ansiedade, reclamação, vitimização. Vamos falar sobre tristeza, raiva, medo, culpa, ansiedade, reclamação, vitimização e carência afetiva. A culpa, a ansiedade, a reclamação, tristeza está associado ao órgão do pulmão. Quando você tem uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande, a ponto de você sentir um luto, ou de alguém que morreu ou de alguém vivo, vergonha e timidez entram aqui dentro dessa, por isso que eu falei, são díades, né? Vergonha, emoção de baixa vibração também, mas elas entram dentro, por isso que uma emoção ela está alicerçada em 4, 5, 6 emoções ali dentro. Então, quando nos sentimos muito tristes, mas muito tristes, e você tem um processo de tristeza durante repetidas vezes, predominantemente durante muito tempo, você afeta o pulmão. Isso vem da medicina chinesa. Ou seja, essa tristeza prejudica a energia dos nossos pulmões, porque você vai se sentindo angustiado, vem a angústia, vem o sentimento de fracasso, de impotência, de vergonha, de não conseguir realmente sair do lugar. É como se você se afundasse num poço chorando, como se você ficasse com a cabeça baixa, um semblante sombrio, e automaticamente é aqui que vai estar, aqui preenchendo esse peito de tristeza, de angústia, o que faz com que as nossas vias respiratórias elas começam a sofrer, começam a parar, né? Ficar infeccionadas, né? Tudo aqui no peito, tudo vai sufocando. Gripe, resfriados, né? Os pulmões enfraquecendo cada vez mais, ou seja, esse sofrimento prejudicando realmente o nosso sistema imunológico que está tentando lutar, que está tentando te proteger, mas sentindo cada vez mais enfraquecido. E o enfraquecer o nosso sistema imunológico vem da raiva, vem da tristeza, da angústia, da apatia, do sentimento de menos-valia, da vergonha. Tudo isso levando a atingir esse órgão. E aí você fica com gripe o tempo todo porque você baixa a imunidade. Quando você baixa a imunidade, você tá lá com o sistema, com os teus pulmões cada vez mais prejudicados, e isso vai fazer com que você fique cada vez mais estagnado, cada vez mais desenvolvendo outras doenças crônicas e não conseguindo mais sair daquele local. Por quê? Porque tudo é energia. A raiva afeta o fígado. Todo mundo sabe disso. A raiva que sentimos, o ódio que sentimos, o não perdão, ou a não aceitação acumula no fígado. Tem uma doença do fígado, como é que é? As pessoas que têm vesícula biliar, é assim que se fala? Não riem de mim se eu errei. É, vesícula biliar, uma coisa assim, quem sabe? Que dá pedra nos rins, enfim, tudo mais. Olha só como tudo está interligado, né? E se você analisar essas pessoas, são pessoas que de uma certa forma mantêm uma raiva, uma angústia, um sentimento de injustiça.
Injustiça perante a vida, injustiça perante o trabalho, injustiça do outro conseguir mais coisas, ser melhor. Eu me sinto injustiçado o tempo todo. E me sinto triste, com raiva, competindo, ou as pessoas com inveja, ou eu com inveja. Eu nem consigo definir, mas eu me mantenho nessa raiva. E me mantenho nessa frustração. Aonde vai a frustração? Rim, medo, cálculos renais. Muito bem. Então, quando eu elimino essa raiva, o que acontece? Eu me curo. Olha que lindo, olha como é lindo você deter de um conhecimento aonde, ao limpar as emoções, olha, a Andréa falou que acabou de tirar a vesícula biliar. Da onde veio isso? Qual era o processo de raiva, de ressentimento, de injustiça que a Andréa foi passando? A Andréa nos confirma isso. Não há como isso não existir predominantemente na vida dela. Durante um período de não aceitação, de não entendimento, de não perdão, de falta de amor próprio, de falta de aceitação dela, da vida, da situação em que ela se encontra. Meu tio morreu de câncer no fígado, morreu triste. A raiva provoca dores de cabeça, enxaqueca, tontura, insônia. A enxaqueca vem da raiva, vem do sentimento de não aceitação, um sentimento de resistência perante a vida. E quanto mais você resiste perante a vida, teu trabalho, teu relacionamento, enquanto você segura isso e não solta, para que possa se materializar. O Diego me falou uma coisa ontem, que eu falei, foi quando você soltou. Ele falou, foi isso mesmo, que materializou. Não me lembro o que era. Porque o processo da cocriação é no soltar. É quando você solta que materializa. Então, enquanto fica ali, vai causando doenças e mais doenças e mais doenças. A raiva levando você a um sentimento de inquietação. E essa inquietação é tontura, é enxaqueca, é um sentimento de desequilíbrio. A estagnação, essa estagnação, sentir que tudo está parado, provoca mais raiva, mais frustração, atinge o fígado. Já que o fígado é quem governa o fluxo do nosso sangue. E a raiva está ligada à estagnação. Isso vai causar dores no nosso corpo. O medo está totalmente associado aos rins. Olha só que interessante, a minha irmã está para operar a vesícula. Constatou pedras, que surpreendeu pela quantidade de pedras que estão lá. E aí vamos analisar as emoções em que essa pessoa está passando nesse momento ou nos últimos anos, porque é uma situação predominantemente. Essa situação tem que predominar por muitos meses e anos para causar a doença no corpo físico. A Prana falando tudo o que ela está passando nesse momento. Então, o medo, ele está totalmente ligado aos nossos rins. Eu lembro que quando eu tinha depressão suicida, eu tive problema de rins. E eu tinha realmente um quadro, e aí que eu começo a estudar sobre a medicina chinesa, sobre as emoções, medicina oriental, ocidental, enfim, né? Sobre a acupuntura, enfim, né? Medicina oriental. E aí eu lembro que eu tinha muito medo, como eu já falei pra vocês, o medo de sustentar os meus filhos, o medo de estar sozinha ali. E é interessante porque eu morava no escritório e eu tinha medo. Eu morava no escritório com os meus filhos sozinha num prédio comercial. Sozinha. Imagina que eu morava dentro de um prédio comercial. Quando eu falo isso que as pessoas não sabem, né? Tipo, o meu escritório é num dos prédios, no centro da minha cidade, num prédio totalmente comercial. E o dono do prédio, o dono da minha sala, me deixou morar ali com os meus filhos pequenos, porque eu não tinha pra onde ir. Então, à noite e no final de semana, eu era a única moradora do prédio, porque era um prédio comercial. E eu tinha que proteger os meus filhos quando eu queria ser protegida e cuidada. Imagina eu, uma mulher, tendo que dar segurança, proteger os meus filhos. E quando eu ouvi um barulho lá fora? E quando caía a chave da luz, gente? A chave da luz caía quando... Imagina, era um escritório, né? Então, se eu ligasse o chuveiro e tivesse uma luz ligada, a máquina de lavar ligada, minha máquina de lavar roupa ficava dentro do banheiro. Caía a chave. Eu tinha que descer até o térreo, ligar aquele treco lá. Meu Deus, quanto medo. Olha que medo
que não é palpável, né? Quando eu escutava um barulho do lado de fora, eu tinha muito medo, abraçava as crianças. Eu tinha que protegê-las quando eu precisava de proteção, quando eu precisava ser cuidada, quando eu precisava ser protegida, né? Então eu tinha muito medo. E claro, um medo que eu estava curando o tempo todo, porque eu sabia o quanto eu precisava ser forte. Porque ali eu era a segurança deles, a fortaleza deles. Mas lógico que dentro de mim eu queria cuidado, eu queria ser cuidada, eu queria alguém que me protegesse. E eu lembro que nesta época eu tive problema de rins, de ter que ir ao médico, de correr para médicos, enfim, e tudo mais. E depois ficou muito claro da onde vinha aquilo que de fato não conseguia nem descobrir nem curar. E claro que nem todas as pessoas vai se manifestar dessa forma. Para algumas pessoas, existem muitas outras coisas alicerçadas e ancoradas aqui. Muitas pessoas não vão manifestar a doença nos rins, por quê? Porque tem crenças fortalecedoras, não vão fortalecer uma patologia aqui nos rins. Por quê? Porque tem outras crenças poderosas. Se eu tivesse segurança, confiança, mesmo um outro nível de medo, talvez eu não teria. Então, não é um diagnóstico, é apenas autoconhecimento. Não é um diagnóstico, é apenas uma informação de autoconhecimento baseado em ciência, em pesquisas científicas. Em pesquisas científicas, em validações científicas, em estudos milenares. Então, não é um diagnóstico que a gente está falando. É apenas autoconhecimento e é uma coisa que eu amo saber e aprender e espero que vocês também. Mas não é um diagnóstico daquilo que você vai ter ou que você teve ou não teve. É apenas o quanto é importante curarmos as nossas emoções. Os médicos chineses, com sua infinita sabedoria, decodificaram e estudaram isso há milhares de anos. Foram identificando o que era predominante nas pessoas que tinham tais doenças e que manifestavam tais disfunções emocionais. Vem de uma medicina milenar antiga. O medo faz com que você trave, você paralise. O sentimento de não merecimento começa a tomar conta de você. Quando você está inseguro, com vergonha, com medo, o medo também vai atingir o teu intestino. E muitas vezes, quando temos muito medo, urinamos, não é isso? São xixi nas calças? De tanto medo? Seria coincidência ou tudo está interligado? Esse tipo de medo é um medo tão forte, um medo tão profundo, um sentimento de luta ou fuga, né? E quando esse medo é forte, você pode sentir dores nas costas, nas articulações, é ou não é? Sente dor de cabeça, sente dor no corpo, mas você não fez nada, só está com medo. O medo do desconhecido, o medo que algo dê errado, o medo de anteceder algo que pode jamais acontecer. Mas vivenciamos ele antecipadamente a ponto de adoecer e de doer o próprio corpo. Isso é medicina chinesa, aonde todos os nossos órgãos estão ligados às emoções disfuncionais. Como a mais conhecida, né? A mágoa, levando ao câncer, dentre eles o câncer de mama. O quanto é importante você mudar as suas emoções. De 0 a 10, o quanto é importante você reprogramar a tua frequência vibracional. Mudar de vibrações negativas, emoções negativas que hoje predominam e vibram em você, para emoções positivas e fortalecedoras. Porque o medo também afeta o coração. E ele vai progredir para todo o teu corpo, principalmente quando ele está ligado à culpa, à rejeição, a abandono, a preocupação. Como você sabe, meu filho foi rejeitado. Qual o órgão que está associado à rejeição? É nessa época que eu começo a estudar tudo sobre o que eu estou ensinando. Porque eu estava determinada a curar o meu filho. Curar a rejeição que eu senti no dia que eu soube que estava grávida. Durante muitos anos isso me causou tanta culpa. E eu morri de culpa. A minha depressão suicida era ancorada pela culpa. Olhar para o meu filho e me sentir culpada por ele estar doente. Eu pedia perdão para ele 200 vezes por dia. Imagina você olhar para um bebê e dizer: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu me sentia culpada. É um rótulo que você se dá e que você sustenta. Foram anos e anos para eu descobrir que eu não era culpada.
que eu não rejeitei o meu filho. Nenhuma mãe no mundo rejeita o seu filho. Essa é a única certeza que você pode sair dessa live de hoje. Nenhuma mãe rejeita o seu filho. Nós, mães, rejeitamos aquela situação que estamos vivendo, mas que não sabemos como lidar. Nós, mães, não rejeitamos o nosso bebê. Rejeitamos aquela situação que não queríamos estar vivendo, mas que precisamos enfrentar e não sabemos como. E quando eu descobri isso, naquele nanosegundo, eu estava completamente curada da culpa que eu carreguei e acreditei que era minha. É ou não é? Não rejeitamos o nosso bebê. Rejeitamos aquela situação que não gostaríamos de estar vivendo naquele momento de nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!